Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal nós falamos sobre livro, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Vai em diante, subscreva nesse canal e deixe o like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro Regretting You, da Colleen Hoover. Esta é uma das minhas mais últimas leituras da Colleen Hoover. Eu havia me prometido que eu ia parar de ler os livros da Colleen Hoover, mas uma amiga minha insistiu-me tanto para ler este livro que eu acabei lendo. Eu dei uma chance e acabei lendo. E este livro conta a história da Morgan e da sua filha Clara, que tem 16 anos, que é por acaso a idade que a Morgan tinha quando concebeu a sua filha. Então ela teve a filha muito nova e o único desejo dela é que a filha não cometa o mesmo erro que ela cometeu. Nós vamos aí na história dessas duas personagens, a mãe e a filha, e vamos observando a vida da mãe e a vida da filha. E no meio disso tudo há um tumulto, porque eu não vou dar spoilers, mas algo acontece na vida das duas, o que cria uma grande perturbação emocional e elas têm que ultrapassar muitos assuntos familiares a serem ultrapassados e acho que isso é tudo que eu posso dizer sobre o livro. Temos aqui um romance por parte das duas. A Clara está a começar aí um romance com seu namoradinho de escola, primeiro amor, enquanto a Morgan também vai reviver um amor do passado. E é um livro um pouco complexo, é um pouco difícil explicar essa história sem dar spoilers, mas isso é o máximo que eu posso dizer. Eu vou começar com as partes positivas desse livro. Esse livro é um page turner. Se há uma coisa que Colleen Hoover sabe fazer, é te engajar no livro dela para que você termine. Então, este é um livro que, se você começar, você vai ficar curioso. Tem muitos twists dentro do livro, então você vai querer terminar este livro. E a outra coisa boa é que os livros dela são muito fáceis de ler. São muito fáceis de ler, é uma leitura mesmo que... Eu li esse livro em dois ou 3 dias e essas são as coisas boas que eu vou dizer. Há também bons insights na história. Gostei muito como ela escreveu a dinâmica de mãe e filha, especialmente uma filha adolescente passando por uma fase de rebeldia. Foi muito interessante ler isso para mim e muitas das coisas foram muito, como posso dizer, accurate, são coisas realísticas. Agora vamos para as partes negativas. Eu não posso dizer que odiei esse livro, mas também não posso dizer que amei esse livro. Esse livro é muito bland. Para mim, é muito bland, muito sem sal. Nenhum personagem desse livro me cativou. Todos os personagens são muito sem sal, especialmente as personagens principais me irritaram muito. Especialmente a Clara. Ela fazia coisas tão infantis. É claro, a idade condiz com o comportamento que ela estava a ter, mas ao mesmo tempo ela estava a ser... Ou seja, em que mundo uma filha vai dizer eu quero me vingar da minha mãe pelo que minha mãe fez, então para isso eu vou perder minha virgindade para poder magoar minha mãe? E ela era muito desrespeitosa com a mãe, que nem fazia sentido. Do jeito que ela era desrespeitosa com a mãe, até parecia que a mãe tinha lhe colocado sob um trauma que era muito difícil ultrapassar, mas o livro não mostra que a mãe foi assim tão péssima mãe, a não ser uma mãe um pouco invasiva, um pouco, como posso dizer, pessimista, uma mãe que podia não lhe apoiar tanto, mas não era uma mãe péssima, pelo menos no livro. Não parecia uma mãe tão péssima para merecer tudo que a filha, como posso dizer, dizia, ou a forma como a filha agia com ela. Consigo perceber, sim, adolescentes são um pouco desrespeitosos, mas esta aqui nesse livro me irritou bastante. E a mãe é muito sem graça. Especialmente o relacionamento da mãe com outro personagem. Muito complicado, muito... Ou seja, eu não consegui engolir aquele relacionamento. E depois há um twist nesse livro que é muito perturbador. Não é uma coisa de não se esperar, da forma que o livro que começou, era uma coisa de se esperar, mas... Eu não sei, Colleen Hoover tem uma maneira de escrever, de criar histórias complexas, colocar muita complicação no livro só para poder te engajar. Eu acho que os romances dela
Os romances como tal, não tem nada nos romances. Tipo, os romances como tal, sozinho não conseguem sustentar o livro. Então, ela tem que criar muita coisa em volta desse romance para poder o livro ficar interessante. Eu já estou farta da escrita da Colleen Hoover. Uma coisa sobre livros da Colleen Hoover, alguém podia me dar esse livro sem capa, sem título e sem nome da autora? Só de ler esse livro, eu podia dizer que esse livro é da Colleen Hoover. Porque ela tem uma maneira de escrever muito específica dela. E dá para perceber. Todos os livros dela, quando você lê, você consegue perceber que esse livro foi escrito por Colleen Hoover. E isso pode ser uma coisa má e uma coisa boa ao mesmo tempo. Mas nesse livro, esse livro de 0 a 10 eu posso dar a nota 6 ou 5 mesmo. Mas eu não pretendo ler mais livros de Colleen Hoover. Eu gostei dos livros dela faz tempo, mas hoje tenho certeza que se eu voltar a ler eu vou questionar muito a escrita dela. E esse livro me fez perceber porque muita gente não gosta da escrita dela. Eu quando li esse livro eu comecei a entender porque que as pessoas tinham problemas com a escrita dela. Faz muito sentido. Eu pessoalmente não tenho vontade de ler livros da Colleen Hoover. Os últimos livros que eu li dela não foram os meus favoritos. São fáceis de ler, rápidos, mas para mim não são assim tão bons livros. Podem não ser 100% mal, mas não são livros que eu fico feliz em ter lido. Esse livro aqui me irritou bastante os personagens. Para mim, os personagens, não gostei desses personagens, me irritaram bastante. E a maneira que ela escreve, vocês... Eu, especialmente, cresci e nasci em Moçambique. E em Moçambique, essa maneira de educação não funciona muito. A maneira como a filha desrespeitava a mãe, isso não é aceito aqui, no meu país. E eu, às vezes, parava, fechava esse livro e dizia, ela não falou isso para a mãe. Ela não fez isso com a mãe. Não é possível. Mas enfim, mas foi muito interessante ver o relacionamento dessas duas filhas de mãe. O twist também foi interessante. Para mim, eu li esse livro imaginando outras coisas que ela podia fazer que para mim faria mais sentido. Eu não gosto de ler o livro e dar palpite. Por que ela não fez assim? Por que ela não escreveu assim? Por que essa pessoa não fez isso? Então, quando eu leio o livro com essa mentalidade, fica um pouco complicado para mim se adaptar com o livro. Eu sei, cada um tem sua cabeça. O autor escreveu a história como ele quis escrever e eu acabei pensando em outras coisas. Mas enfim, esse não é meu livro favorito da Colleen Hoover. Não é um livro que eu gostei de ler, até que parei nas últimas páginas. Já disse, ok, não preciso terminar, já sei o que esse livro tinha para dar, o que esse livro deu. O romance foi fofo em alguns momentos, mas poucos momentos. O romance para mim não pipocou, não teve nada de especial. Não gostei do romance. Para mim, aqueles dois personagens, a Morgan e o outro, não deviam ficar juntos, porque... E é uma história muito complicada, vocês. É uma história muito complicada. E há muita coisa para mim que não faz sentido. Por quê? Porque havia muitos porquês. Mas eu não tenho como explicar aqui sem dar spoilers. Eu não quero dar spoilers. Regretting You, de Colleen Hoover. Se você quiser, vá lá ler. Mas eu não recomendo, pessoalmente. Se você quer uma leitura leve, uma leitura rápida e quer uma leitura... um page turner, algo que vai te fazer engajar no livro até terminar, então você pode ler esse livro. Mas não foi o meu favorito. Para mim, pessoalmente, a minha amiga que me recomendou, ela gostou muito desse livro. É interessante, porque muitos livros de romance vêm o lado da mulher e o lado do homem. Esse vem o lado da mãe e da filha. Mas, ao mesmo tempo, é Colleen Hoover, vocês. É Colleen Hoover. E deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou desse livro. Não se esqueça de deixar o seu like, subscrever nesse canal para mais vídeos como esse. E também deixe uma recomendação de um livro para eu ler nos comentários. E até o próximo vídeo.